Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, eu espero que você já tenha se acostumado comigo, eu espero que você já me conheça, não somente porque você já tá maratonando aqui e segue toda semana esse novo episódio, mas porque você também me segue nas redes sociais. Caso você ainda não siga, pode me seguir no Instagram, segue no LinkedIn. Talvez siga também no TikTok, você me encontra em todas as redes sociais como jessicamartins.rh. Lá eu compartilho diversos conteúdos, assim como aqui no YouTube também. Hoje eu vou começar com o Vitor, ele vai falar pra gente sobre performance, sob uma ótica educacional, sob uma ótica de capacitação. Ele vai trazer um pouco dos estudos que ele fez, das experiências que ele tem nesse sentido, e a gente agora vai conhecer o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Jéssica. Muito bom estar aqui, falar disso que eu adoro falar. Sou psicólogo de formação, aqui de Minas, né? Você deve ver pelo meu sotaque. Mas, só que, ao contrário da maioria, eu me especializei muito na parte clínica. Eu fiz minha especialização em psicanálise, fiz meu mestrado em psicanálise. Acabei de falar que eu não gosto de clínica aqui, sem saber disso. Olha pra você Não, ver, mas eu olha, não gosto de clínica. mas é interessante você falar isso, porque a clínica como instrumento para conhecer pessoas e não como para atuação em clínica. Entendi. Então foi muito interessante para mim ter uma escuta diferente na psicologia organizacional. Então isso fez toda a diferença. Mas você usou isso atualmente como storytelling ou na época quando você se especializou, você especializou para isso? Não, eu não sabia disso. Ah, então você foi meio pra É um clínica no meio do caminho. conhecimento depois. Porque logo quando eu saí da faculdade, eu entrei na GE. A GE, na época, era a empresa dos desejos de todo mundo, né? Todo mundo queria trabalhar na GE. E eu comecei a trabalhar simplesmente porque eu tinha inglês fluente. Não sabia nada de organizacional, achava que RH era um teste psicológico. E Quando que você começou no RH? Eu comecei em 2003 eu comecei em 2007, era bem isso, era bem palográfico, teste era, psicológico. era. Então foi uma aventura. Eu comecei só que na GE tinha uma capacitação muito forte, tinha um poder de formação de pessoas. E aí que vem essa história que a gente vai falar um pouco hoje, de como é que performance, produtividade, psicologia e RH se juntam para ajudar as empresas a serem melhores. Esse é o mote que eu estou buscando e E é isso que você vamos vai falar um pouco. compartilhar hoje. Qual que é a diferença de performance e produtividade, conceitualmente falando? Isso é muito legal. A produtividade é um conceito mais amplo, que tem muito mais a ver com a quantidade de coisas que chegam, os insumos que eu recebo, as atividades que eu faço e o que eu entrego depois. Isso é Uhum. produtividade. Quanto mais quanto mais coisa eu consigo entregar com os mesmos insumos, mais produtivo eu sou. Uhum. Que vem da lógica até da cadeia de produção lá atrás, Exatamente. da logística e tudo. Exatamente. Só que o que acontece? Quem que faz essas atividades ali? São pessoas. Então, produtividade é o conjunto da performance das pessoas que fazem parte dessa empresa. Ok. Então, as coisas estão muito conectadas. A área Performance, produtividade, Então a área pode ser produtiva com performances variáveis. totalmente variáveis. Entendi. Esse que é o grande segredo. É o grande segredo que você vai contar pra gente hoje, Não sei inclusive. se eu vou conseguir todos, não, mas alguns. Então vamos começar por aí, né? Então, assim, você conta que desde a GE você começa a estudar, né, sobre esse assunto. Inclusive, você foi pra fora e começou a encontrar alguns padrões dentro e fora do Brasil sobre esse tema e fez algumas descobertas. Então vamos começar por essas descobertas. Conta pra gente. Legal. Primeiro, assim, eu sou vítima de uma capacitação muito forte que a GE me dava. Então, eu saí do conhecimento zero de RH, um assistente de recursos humanos, para um analista sênior, quase indo para o nível de especialista em 2 anos. Como é que você faz isso? Era capacitação demais. Assim, eu fui bombardeado por informação. Uhum. Então, isso me deu assim, nossa. E é engraçado, eu tô pensando isso agora, porque muito o RH não acredita no poder de capacitar as pessoas para transformá-la em algo melhor. A gente tem um Uhum. preconceito gigantesco disso, assim. A gente meio que desiste da pessoa. Para, não, isso aqui eu não consigo. Não vai mudar. Será que não vai mudar? Aí, cada competência, para onde que eu estou indo, se é uma competência técnica, um soft Tá aí um bom skill, tema que a gente não anotou e que é bom de discutir também. Vamos ver se dá tempo. tá Até bom. onde as pessoas se transformam. Legal. E minha experiência, assim, depois dessa experiência na GE, eu fui lançado para o Chile para trabalhar na Tigre, nas unidades internacionais da Tigre. Pouca gente sabe, mas a Tigre é uma das
das empresas brasileiras que têm esse apetite internacional. O que é isso? Tem fábrica em quase todos os países da América do Sul, tem nos Estados Unidos, eu não sei como é que está hoje, mas pode ter em outros lugares que eu não sei. Não sabia. E eu fui responsável pelas unidades internacionais. Eu respondi para o diretor de RH, que era o Zé Renato, da Tigre Brasil, e, na verdade, do grupo Tigre, né? Mas também respondi para o diretor das unidades internacionais. Então, eu ficava alocado em Santiago, no Chile, viajando bastante para fábricas no Uruguai, Argentina, Colômbia e Estados Unidos também. E aí, quando você chega no lugar, quando você chega numa nova empresa, já acontece isso. Mas imagina um brasileiro chegando numa fábrica argentina para dar ideias sobre formas melhores de fazer determinadas coisas. E aí, esse desafio é interessante, porque você chega, o que você escuta? Independente do idioma, você escuta, isso aqui não vai funcionar aqui. E eu Simplesmente escutei, porque você é estrangeiro. você não sabe da realidade, você não sabe o que você está falando. Agora, isso aconteceu comigo sendo brasileiro, mas poderia acontecer porque eu vinha de uma indústria diferente. Isso acontece o tempo inteiro. Como é que você combate uma informação em que você não está jogando no mesmo campo, né? Assim, realmente eu não sou argentino. Como é que eu vou discutir com você? E aí que eu fui estudar essa danada dessa produtividade. E fui, assim, tem alguns estudos muito interessantes sobre a produtividade na América Latina e no Caribe, comparando um pouco o que é o americano, o caribenho, o sul-americano, o latino-americano de uma forma geral, produzindo em comparação entre si. E é notório, assim, tem vários estudos que falam assim, o americano, a produtividade do brasileiro é metade, 50% ou menos da produtividade do americano, ou seja, com os mesmos insumos, com a mesma quantidade de horas de pessoas e com o mesmo dinheiro, você faz menos. O brasileiro faz menos. E aí o colombiano faz menos. O chileno faz menos. Então, Menos que o Brasil ou menos que os Estados Unidos no geral? menos que os Estados Unidos. A diferença entre os países da América Latina não existe. Entendi. Teve até uma vez que eu estava tanta dificuldade no Chile para conseguir mudar algumas coisas que eu liguei para o Zé Renato, então meu líder. Falou, Zé, tem alguma diferença de produtividade do chileno para o brasileiro? Aí o Zé Renato me respondeu, cara, não tem nada, não existe isso. Aí eu fiquei intrigado com o que está acontecendo então. E o curioso existe, se você for comparar entre países, principalmente na indústria, realmente o americano entrega mais. Inclusive, tem uma pesquisa, só uma aspas. Eu fiz uma palestra uma vez no evento da RD, e aí pesquisando sobre isso em função de uma outra temática que eu fui trazer, falando do percentual da folha que investe, que o americano investe em capacitação nos Estados Unidos, né? E quando se investe no Brasil. E é literalmente a metade mesmo. É como se fosse 4, alguma coisa nos Estados Unidos, e aqui no Brasil fosse 2, quase menos 2 de investimento em comparação com a folha. Exatamente. Agora, isso é a consequência, isso que a gente vai falar daqui a pouco, porque isso não é causa, né? Assim, eu tô investindo menos em capacitação, proporcionalmente, e o resultado que eu vou estar, a minha performance vai diminuir, né? Então, eu fui buscar saber, e nesse estudo, tem um estudo grande, não sei se era do Banco Mundial, que é comparando os países, só que o que eu achei mais fascinante é a diferença de produtividade entre empresas do mesmo país é muito maior que a diferença entre países. Aí eu sempre perguntava para o meu time de recursos humanos, aonde que a gente quer se comparar, então? Você quer se justificar porque você está no Brasil, tem o custo Brasil alto e é difícil, mas e aquela empresa ali do lado que tem o mesmo custo e consegue ter resultados melhores? Então, fazer isso no Brasil, eu fiz na Argentina, fiz no Chile. A gente foi atrás de referências de empresas que tinham mais ou menos os mesmos problemas, mas que saíam muito melhor. Então, você quebra essa resistência. Não, aqui na Argentina dá para fazer sim, porque uma empresa argentina está fazendo. Então, isso que foi o gás para eu chegar e mostrar porque que eu estava ali. Eu estava ali para tentar melhorar mesmo, e vamos junto. E isso foi um trabalho muito forte com o meu time,
que era cada país eu tinha um gerente responsável E, e por aquela. nessa, e nessa descoberta, nesse bend com as outras empresas, você percebeu que capacitação era determinante? Ainda não, eu sabia que era possível fazer. Entendi. Agora, aí a segunda pergunta foi: mas então o que que é que eles fazem diferente? Tem mais recursos, talvez, mais dinheiro, máquinas melhores? Pode ser, mas não era isso. Aí que eu fui descobrindo, é capacitação, o nível de capacitação que você dá nas empresas, e aí é capacitação de tudo. E aí a gente começou a trazer um programa que existia, levar um programa do Brasil, que é capacitar de manufatura, de fato. De levar conhecimento para quem está lá na ponta. Conhecimento de quê? Conhecimento na matemática, para ele entender que não é só ele tem que regular aquele equipamento, porque tem consequências. Então, e ele precisa entender, às vezes, de cálculos matemáticos, coisas mais simples. Olha, se você para aqui, acontece isso lá na ponta. Então, aí que eu fui associando que produtividade tem a ver com quanto investimento você faz naquele conhecimento daquela pessoa, daquele trabalhador, sabe? Uhum. Então, esse foi o. E aí a gente começou com capacitações e o resultado foi aparecendo, assim, a produtividade foi aumentando. Ah, Vitor, o que você está falando de produtividade? É isso, assim, a mesma quantidade de trabalhadores tirando mais tubos do que tirava antes. É mais fácil de eu falar assim, mas é importante as pessoas perceberem que não tem mágica. Às vezes você tá num mercado mais difícil de medir, mas é possível medir Uhum. esses resultados. É claro que um tubo que sai ali, quantidade de tubos que sai é mais fácil, mas no comercial você consegue, no financeiro você consegue medir. Eu acho que o problema, no final das contas, coincidência ou não, ontem eu atendi uma mentorada que estava exatamente com esse desafio. Jéssica, eu tenho aqui, dentro da minha empresa, determinaram como OKR aumentar em 20% a produtividade das pessoas. E aí, a maneira como a gente tá fazendo isso, eu acho que não tá legal, eu acho que não tá ornando. No final das contas, as pessoas estão forçando a avaliação para poder atingir essa OKR, o que para mim, eu falei com ela. Você mata o OKR, né? É, é quase que óbvio que as pessoas fariam uma coisa dessa, né? Uhum. Assim, a gente já tem um problema de discernimento e avaliação, né, humana. Quando você tá na cadeira de liderança, mais ainda. Valendo alguma coisa, né? Total. A chance disso dar certo é muito pouco provável. E o grande ponto era esse, né? Então, assim, como a gente então mede a performance e sabe se as pessoas estão entregando mais ou não? E aí, enfim, né, a gente está inclusive lançando uma metodologia que fala sobre performance, e no final do dia, a minha percepção, eu quero dividir com você e te ouvir, não é nem sobre medir a performance, o problema não é a métrica, ou o método, ou a ferramenta. O problema é que as pessoas não têm clareza do que elas precisam fazer. O problema é Total. que a área não sabe o que ela tem que entregar. O problema é que a empresa não sabe onde ela quer chegar. E aí você vai medir performance para onde? Comparado com o quê? Como é que eu vou saber se aquilo que está sendo entregue corresponde ou não corresponde? É bom ou não é? O melhor não é do que o ano passado ou o que a gente quer atingir. Então, não é sobre métrica, não é sobre avaliação. É claro que tudo é ferramenta, isso faz parte da composição da arquitetura de métrica de performance, mas na hora que eu olho para as estruturas e para a empresa, eu vejo que o grande desafio é saber para onde a gente está indo, o que que se espera de cada uma das pessoas dentro da empresa e dentro de cada uma das áreas. Você tem essa visão? Eu tenho totalmente essa visão, assim. E aí, uma das coisas que eu tenho falado muito, que é uma coisa que a gente até conversou, Jéssica, é como é que você define o que que uma pessoa faz como sendo bom ou ruim? O que que é, o que que é um desempenho melhor? Acho que tem muito a ver, e aí você está certíssima nisso, do que você espera. Porque isso que eu falei da produtividade na indústria serve para simplesmente para qualquer função que uma pessoa desempenha. Então, assim, nós estamos falando de recrutamento e seleção. O que é o insumo que está chegando? É uma requisição de uma posição. Como é que chama essa metodologia? É RACI? Que avalia o que está entrando versus o que eu Exatamente. estou fazendo e o que eu estou entregando? É, Ah. é, exatamente. Então, só que, assim, chega uma requisição de uma vaga, existem várias atividades que a pessoa de recrutamento e seleção, talent acquisition, tem que fazer, e existe uma entrega. Se você perguntar, assim, para
Acho que 99% das pessoas vão responder que recrutamento e seleção tem que entregar um candidato, um escolhido muito bom. Só que aí eu entro em determinadas searas difíceis. Eu tenho que entregar para o líder candidatos qualificados de acordo com o requisito que ele definiu para mim. Essa é o meu indicador disso, porque se ele definiu mal os requisitos, não é um problema de produtividade de recrutamento e seleção. O problema está em outro lugar. O problema está em outro lugar. O problema está em outro lugar. O que eu, enquanto analista de recrutamento e seleção, eu tenho que garantir que a pessoa tem um fit cultural na empresa e tenho que garantir que tem os pré-requisitos que aquele líder falou. E aí eu gosto muito dessa métrica, assim, 90% dos perfis que eu vou passar para você, líder, estão dentro. Eu posso errar uma ou outra mas está dentro. Você pode não gostar dele por vários motivos. Na entrevista técnica pode ser que a pessoa não tenha, mas eu tenho que te entregar o mais rápido possível um perfil. Então, qual que é a produtividade dessa pessoa? É isso, ela tem que entregar perfis aderentes. Beleza? Aí você pode falar no tempo certo. Aí são outros. Você vem compondo o indicador de performance, Você vem né? compondo indicadores. Apesar de que hoje está tão mais difícil de contratar, que se você apertar demais o indicador lead time para entrega, você vai ter uma pessoa pior. Na verdade, nesse caso de contratação, eu gosto muito de um que a gente constrói, que é o de eficiência na contratação. E aí, na verdade, ele é uma composição de diversos indicadores, que tem relação com o prazo, com o tempo, tem relação com a qualidade dessa pessoa, tem relação com o pós-período de experiência, Que eu acho fantástico. né? Que aí é avaliar a performance dessa pessoa, e tem NPS da liderança. Então, aquilo que você esperava e que a gente identificou nessa pessoa, realmente ela conseguiu manifestar nesse tempo que a gente está avaliando. Aí, essa composição de indicadores mostram a eficiência da contratação. Nenhum indicador isolado, ele é confiável. Exatamente, é isso Ele é totalmente enviesado. É isso aí. Eu tenho um outro ponto que a gente discutiu ontem, foi... Muitas das vezes, a gente entra com uma pessoa dentro do time, né? Faz recrutamento de uma pessoa que não atende integralmente a vaga dela, a cadeira dela. Então, vamos imaginar que eu quero uma analista de recrutamento que entenda de contratação tech, que fale inglês, que já tenha trabalhado numa indústria em específico, que seja uma pessoa de nível pleno, que tenha uma remuneração XPTO que vai se encaixar na minha faixa, que tenha X comportamentos para se encaixar no meu fit cultural e etc, né? Quase sempre super-heróis e heroínas, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas raramente eu vou encontrar uma pessoa 100% assim. Normalmente elas entram com o inglês ainda precisando ser aprimorado, ou não tem especificamente experiência nesse segmento, mas tem com tech. Então sempre vai vir um gap. Por que a gente já não transforma esse gap num PDI? Exatamente. E aí é onde eu quero chegar. A gente perde, a pessoa entra com um gap de performance para a plenitude da cadeira. Então, ela já chega perdendo. O negócio chega perdendo. Que desenhou uma vaga que custa 2.000 por uma determinada competência e velocidade de entrega com base nas competências que eu desenhei, e ela chega jogando parcialmente. Até aí tudo bem, mas em quanto tempo ela tem que atingir plenamente a cadeira? Porque senão, quando ela deixar de falar inglês nível médio, passar para avançada, ela vai achar que ela está além da cadeira. Isso. E ela não está, é aí que ela atingiu plenamente o que eu precisava. E aí eu até falei para ela, por que então vamos criar um indicador que mede a totalidade pessoa e cadeira? Então, o que eu preciso naquela cadeira e o quanto as pessoas que estão nela estão preenchendo ela 100%. Porque não é sobre, quando a gente vai avaliar a performance, às vezes a gente pode estar avaliando a pessoa numa cadeira, numa perspectiva errada. Será que a gente realmente está voltando lá na descrição da função, né? Se é que é confiável voltar lá, e está avaliando a pessoa por esta cadeira? Ou a gente está com outra expectativa? Faz sentido? Faz todo sentido e é uma coisa que eu tenho falado muito. Eu sou muito crítico hoje das avaliações de desempenho, porque é um trabalho cognitivo muito difícil, até para gente que está aqui há muito tempo. Eu falei para ela, mata essa avaliação. Não é? É muito difícil você conseguir equilibrar uma avaliação. Por exemplo, você tem um analista júnior, só que as pressões do negócio são de um analista sênior. E você está apertando aquela pessoa para ser sênior.
Só que ela não tem condições, não é que ela não queira, mas ela precisa de vivência, ela precisa de capacitação, ela precisa de uma série de outras coisas. Só que você precisa de um sênior. E eu tenho um exemplo disso, acredita? E aí você vai dar uma nota ruim numa avaliação de desempenho para ela porque você foi incapaz de entender que ela é uma júnior e ela precisa ser avaliada como júnior. Isso é muito... Eu, assim, nesses anos, eu entendo o líder, porque é muito É difícil. muito difícil. É muito difícil esse trabalho. Então, a liderança está cada vez mais pressionada para ter um nível de conhecimento muito alto. Ser líder não está Não, eu fácil. falei com ela ontem. Eu falei, pessoa que pega um pouco mais leve, viu, com a liderança. Eu sei que liderança não tá fazendo gestão, não tá fazendo não sei o que, não tá fazendo não sei o que lá, mas a empresa não tá dando nem espaço para ela fazer isso também, não. Olha a agenda dela e o tanto que ela deve estar sufocada, vai com calma. Você falou esse ponto aí, tem um exemplo que aconteceu na semana passada, muito bom. Tava fazendo mentoria de uma liderança júnior, e aí perguntei pra ela, falei, vamos entender um pouquinho seu discernimento com relação ao time? Me conta quem você demitiria hoje, se tivesse que demitir, e quem você promoveria hoje, por quê? E ela foi me contando. E aí, quando ela foi me contando sobre a pessoa júnior que ela demitiria, ela falou assim, ah, é uma pessoa muito insegura na fala com o cliente pressiona muito e ele não consegue responder à altura, ele não tem o domínio técnico necessário para poder. Eu fui ouvindo aquilo, fui ouvindo aquilo, fui ouvindo. Aí perguntei para ela, falei: "Você acha que essa cadeira que você precisa para falar com o cliente realmente é uma cadeira de júnior? Vamos voltar ao que significa ser júnior, pleno e sênior?" Ela: "Jéssica, eu vou refletir". Na outra sessão ela voltou falando que corrigiu, e hoje ele seria promovido por outras competências e não necessariamente demitido pelas competências que ela queria e ele não tinha. E é muito interessante. Isso Por acontece o conta tempo disso. inteiro. Você A tem um gente caso de liderança, né, assim, inclusive? tem o caso de liderança nas unidades internacionais. A gente identificamos, temos um problema, as lideranças aí do negócio de cada país não estão entendendo o que a gente está querendo passar. Isso eu estou falando da perspectiva do negócio. O diretor das unidades internacionais sentia essa frustração, assim, ó, meu time não reage, eu estou mostrando para eles, eu estou dando informação, e ele realmente dava muita informação, jogava gráficos, tabelas, mostrava o que o concorrente estava fazendo e tal, e nada acontecia. Eu falei assim, olha, eu quero trocar todo mundo. Eu falei assim, não, vamos tentar entender o que é. Aí a gente fez uma parceria para aplicar um questionário para na verdade, não era um questionário, era uma avaliação que continham 20 competências tidas como competências universais, para eu conseguir aplicar em vários países sem viés. E aí são competências variadas. Eu tenho competência, por exemplo, trabalho em equipe, eu tenho criatividade, eu tenho todas essas competências que, se uma pessoa tiver alta, você sabe que a pessoa é muito boa. Mas muito bem feito o trabalho, e no final, quando eu fui ver os resultados, eu lembro muito bem que era uma planilha no Excel com as notas por país, e tinha um item que estava muito vermelho em todos os países. E eu olhei, o item era capacidade analítica. Aí, o que é capacidade analítica? Aí você vai destrinchando, a capacidade de você interpretar informações, quebrando essas informações em partes, fazendo conexões de algo que está solto no todo. Era isso que a gente estava bombardeando os líderes para fazer, e eles não estavam conseguindo fazer. Tinha expectativa de uma entrega que eles não eram capazes e desenvolvidos para isso. Não eram capazes. E aí você tá com aquele jogador querendo que ele faça muita coisa ali que ele não consegue. Ele não consegue. Eu acho que a saúde também de uma pessoa que está pressionada a desempenhar coisas que ela não consegue vai piorando. O burnout acho que vem muito disso. Você é invadido por uma quantidade de demandas que você não sabe organizar elas, você não sabe como é que você resolve. Aí você leva o trabalho para casa tentando resolver. E aí vira uma loucura dentro. As coisas se conectam, né? Nesse ponto. Não há nada, eu acho que não há nada mais produtivo do que uma pessoa que se sinta útil e feliz no trabalho. No final das contas, eu estou nessa por causa disso, porque a gente fica falando de produtividade, fica parecendo que é algo seco e frio, mas é isso, sim. Nós estamos para melhorar a vida e mostrar que é possível. Mas
Aí a gente identificou essa diferença com quase em todas as lideranças. Vamos dar uma chance para esses líderes. E aí fizemos capacitações para análise de gráfico, simulações. E aí você via quem estava afim de aprender e quem não estava, aí tudo bem. Que é Não, uma competência que não dá para ensinar, não dá para né? A ensinar. vontade de aprender e de Às melhorar. vezes aí a pessoa tem as amarguras dela, né, do Sim. histórico, aí não vou ficar discutindo isso. Mas aí não estava afim, tudo bem, aí não é para estar. Mas tiveram pessoas que se desenvolveram muito e quem topou e se desenvolveu foi muito legal. Como você acha que você sugere, para o RH olhar quando o assunto é performance, para conseguir entender quem está mandando bem além da conta, quem não está mandando tão bem, assim, para olhar para aquele talento, o que é importante considerar no 360? Então, um pouco do que a gente falou, eu acho que a gente subestima a descrição da função. Uhum. É ela que vai dar o tom do que aquela função ali precisa entregar ou não. Então, um talento, ele está entregando o que ele precisa para a função mais do que precisa. A resposta, assim, do atende a expectativa, beleza, atender, ótimo. Mas ele tem que estar superando. E aí, esse talento que está superando, se você promove ele para uma outra função, que acontece muito, ele deixa de ser um talento no exato momento em que você promove. Ele passa a um novo ciclo, né? Então, por que eu falo da descrição? Porque eu gosto muito da descrição de função baseada no processo. O que seria uma descrição de função baseada em processo? Então, qual que é a ideia? Eu ter muito claro o que eu estou recebendo no caso do recrutamento e seleção. Pensa deixa eu ir para um exemplo mais lúdico. Eu estou fazendo uma torta de chocolate, né? Como é que eu sei o que eu preciso de habilidade para fazer isso? Eu só vou saber o que eu preciso saber se eu destrinchar O como eu faço o bolo. as atividades que eu vou fazer para isso. Então, e é muito importante eu fazer isso para saber se às vezes eu estou com um cargo maior fazendo coisas que não precisaria. Eu poderia ter um assistente, poderia ter um estagiário fazendo, por exemplo, separando os ingredientes do bolo. Eu não preciso, é ali, ó, é a conta, né? Tem tanto, tanto. Separa, a pessoa separa isso. Agora, na hora de cozinhar, na hora de botar esses ingredientes, o tempero, provar, precisa ter alguma coisa especial ali, né? Mas isso eu vou atividade por atividade. Em cada atividade, se eu consigo definir, é um trabalho chato, eu confesso. Mas Mas você assim, faz é ele uma vez. revelador. Mas faz ele uma vez e não sofre mais com isso, né? Mas é revelador. Porque aí você tem as atividades, o conhecimento ou o know-how que você precisa para fazer cada uma daquelas atividades, e você tem o resultado. O resultado, se é um bolo de chocolate gostoso, tem que estar bonito, tem que estar gostoso, ou pode ser só gostoso. Então, você pode, do processo inteiro, falar que eu preciso de bolo bonito e gostoso, ou naqueles itens lá, eu preciso que aquela pessoa que separa os ingredientes separe tudo corretamente. Se essa pessoa colocou, ao invés dela colocar sei lá, 5 gramas de sal, ela botou 10, ela errou. Mas ela errou por falta de atenção, aí você vai ler a receita está falando xícara de chá. Ela não sabe o que é uma xícara de chá. Aí nesse ponto que eu falo que capacitação gera produtividade, porque é uma desinformação que você vai e conecta e fala, olha, deixa eu te explicar. A xícara de café tem tantos ml, a xícara de chá tem isso, nanana, aí ela acerta. E a capacitação, ela não é necessariamente algo externo, algo pago, alguma coisa nesse sentido. Especialmente nesse seu exemplo, é claro para a gente entender que é entregar o conhecimento. Entregar o Então, conhecimento. pode ser, por exemplo, um onboarding bem feito, pode ser uma boa inclusão, uma boa conversa com uma área que é quem está trazendo, por exemplo, a requisição, né? Pode ser sombra de uma pessoa sênior que ela vai conseguir pegar o processo como ela precisa entregar, ou pode ser uma coisa de mercado mesmo.
né? Que ela precisa ir para o mercado para aprender e fazer alguma coisa diferente, porque ela tem que absorver um conhecimento extremamente específico, ou ela precisa ter ideias para fazer alguma coisa diferente. Então, eu só sei fazer bolo de chocolate na forma de pudim. Peraí, eu preciso de um negócio um pouco mais sofisticado. Ela vai ter que ir para o mercado aprender com quem sabe fazer isso e vai ter que voltar, né? Então, é um outro nível de Exatamente. capacitação, né? Hoje eu trabalho numa fintech, numa startup, é outro modelo, só que o conhecimento porque é uma fintech do mercado financeiro de crédito. Quantas pessoas você acha que conhecem sobre o mercado financeiro de crédito? Quase ninguém. Então, o onboarding nosso é uma pancada. É uma pancada de pessoas que sabem internamente, que explicam que a gente fez uma capacitação do time comercial. Toda empresa tem comercial, é bom de falar dessa área nesse sentido, né? A gente precisava de pessoas que conhecessem muito. Então, você lança mão de várias técnicas, mas o conhecimento estava lá, aqui dentro. Então, o que a gente fez? A gente gravou vídeos com pessoas das áreas, a área do operacional, explicando como é que acontece uma operação. Isso tem um fator assim, modifica muito a forma que a pessoa vê a própria atividade, o impacto da atividade dela na entrega que ela está fazendo. Nesse processo que a gente comentou, o que eu estou entregando para a área vizinha, né? Dentro dessa linha de raciocínio, inclusive, eu costumo dizer que a gente subestima o poder do onboarding, né? Então, a gente fala muito de performance sob o ponto de vista de avaliação, de técnica, de ferramenta, de fazer anual, né? De capacitação, que seja sob o ponto de vista de correção de alguma coisa. A gente subestima o poder do onboarding, né? Então, onboarding é um excelente momento para você dar conhecimento, contexto, alinhamento sobre o negócio, sobre a função, sobre a área, sobre o cliente, sobre tudo mais que você precisa, né? Então, a velocidade com que aquela pessoa começa a retornar o investimento que você está fazendo nela e os resultados que você espera dela, ela começar efetivamente a fazer acontecer, são infinitamente mais rápidos quando você tem um bom processo de onboarding, né? É, E um bom processo de onboarding, ele pode beber dessa fonte de uma boa descrição de cargo, né? bebe totalmente dessa fonte, assim. Eu já há algum tempo, nos onboards das empresas que eu estou responsável, eu tento explicar, assim, é importante você ter uma jornada, a gente na Bank, a gente chama de jornada Banking, que senta o líder com o RH e uma pessoa mais técnica, quando você tiver alguém que sabe mais daquela função, para definir as expectativas. É um plano de expectativa para o próximo mês. Olha, eu posso te passar milhões de coisas, mas o importante de você aprender, o compromisso que eu quero que você tenha, aí eu quero que você tenha o conhecimento disso e disso e disso, então eu vou te dar treinamento, mas você também corre atrás. Eu tenho expectativas de entregas suas nesse mês, então espero que você entregue isso. E espero que ao final desse período você faça isso, isso e isso sozinho. Às vezes eu olho essas coisas, é tão simples, mas é tão revelador no caminho. Eu fiz uma edição de um evento há uns anos atrás, onde o tema era básico bem feito. E era tudo sobre isso. A gente falava das coisas mais simples possíveis, inclusive de coisas que a gente parou de falar, como sucessão, como o próprio onboarding, como, sei lá, página de carreira, coisas que a gente fazia com mais comunicação, a própria liderança. Eu falo, gente, vocês acham que liderança é hard, mas assim, é soft. É um negócio que tinha que estar, assim, no seu bolso. É básico bem feito, olhar para liderança é básico bem feito, não é nada gourmetizado. É ter uma conversa, é olho no olho, o que você precisa, como eu posso te ajudar, o que tá travando, quais são os obstáculos, como é que tá seu time, quem tá te dando trabalho, por quê, tá mensurando, não tá, como é que tá o ritual, tá falando com as pessoas? É esse tipo de pergunta uma vez por semana. É, é absurdamente simples para não ser feito, né? Absurdamente simples. É. Mas assim, eu acho que a gente acaba querendo ser mais do que a gente precisa ser naquele momento. E aí, por isso que eu tenho pânico de falar de tendência. Quando eu falo de tendência, é sempre na contramão do que o mercado está falando. Porque a gente vai tão afoito a falar de inteligência artificial, de People Analytics há pouco tempo atrás, experience, employer branding.
Tá, tudo legal, mas em qual fase da minha vida eu vou realmente olhar pra É, isso? exatamente, assim. Sabe, assim, a gente tá gourmetizando demais as coisas. Em que pontos que você está no básico, né? A lojinha tem que estar funcionando, né, a Bel, Exatamente. nossa digníssima Bel, amo, tomara que você esteja assistindo aqui, tô morrendo de saudade, Bel. A Bel da Dafit sempre falou comigo, né, quando a gente conversa, ela fala da lojinha. Jéssica, a lojinha tem que estar funcionando. Se a lojinha não estiver funcionando, você como liderança se afoga na lojinha. E a lojinha não é você quem cuida, é o time quem cuida, né. É. E aí dentro da linha do básico bem feito, uma coisa que eu quero trazer e eu quero te ouvir pra gente encerrar, na minha tese a gente precisa, unir para gerar performance individual, de ter um talento, e aí eu não estou chamando talento aquele que sobrepõe. Na minha visão, e eu brinco que a metodologia é minha, né? Então, assim, na minha visão, o talento é toda e qualquer pessoa. Somos talentosos para algum lugar, né? Uhum. A partir do momento que a gente descobre onde a gente manda bem. Mas é o talento para aquela função. Então, precisa de alguém talentoso ou talentosa para aquela função, que manda bem naquela função, mais sistema, Uhum. mais ambiente. Então não adianta você ter uma pessoa competente, que manda super bem, que consegue entregar o trabalho em um ambiente onde ela não tem recurso, não tem informação, não tem estímulo, não tem uma boa liderança, o time está todo em conflito, as pessoas não conseguem se relacionar, a empresa não tem uma cultura bem definida, ela não sabe, né, não consegue direcionar as pessoas. Recentemente teve uma pessoa na nossa imersão e aí ela participou de uma dinâmica com a gente, ela foi lá pra frente trazer o case dela, ela falou assim: "O meu CEO não acredita em planejamento estratégico. Ele fala que não precisa, porque ele tá ganhando dinheiro até hoje, pra que ele vai fazer planejamento estratégico?". Então é um CEO, uma pessoa que lidera um negócio que é relativamente grande, que só porque tá mandando bem não precisa de direção. E as pessoas estão trabalhando lá pra quê? Pra chegar aonde? Pra fazer o quê? Né? Da mesma forma como não adianta você ter todo um sistema bem preparado, se você tem a pessoa errada no lugar errado. Exatamente. Então essa combinação, é uma boa combinação para jogar o jogo direitinho. O que que você acha? Eu acho que faz muito sentido. Eh, talento eu acho que você tem razão nisso, assim. O talento é uma pessoa que faz muito bem alguma coisa, né. Agora, esse jogo de será que ela está jogando no lugar certo? As pessoas também têm um lado da empresa insistir com pessoas que não dão conta. Tem muita gente insistindo com a empresa que não é a dela, né, assim, sai fora. Eu sei, Até olhar, né? dá medo, mas sai, vai atrás de outras coisas. Ainda mais hoje que a vida corporativa nos permite ter várias carreiras, né? Exatamente. Você tem que se arriscar, porque essa conexão que você está falando, ela tem que estar muito bem azeitada, né, essa engrenagem. E é raro você encontrar pessoas que conseguem sair um pouco e olhar para isso aqui não combina comigo não. Eu mediria performance assim, sabe? Eu gosto de desconstruir a forma como as coisas são feitas e eu desconstruiria tudo que a gente construiu até aqui. Eu tiraria as avaliações anuais, mataria as avaliações anuais. O máximo que eu faria mesmo é um momento para juntar as informações históricas. Então, eu vou parar semestralmente para olhar para tudo que a gente gerou de história em 6 meses com essa pessoa, para a gente tomar decisões mais robustas. Porque a gente precisa parar em alguns momentos para tomar algumas decisões, né? Mas Uhum. se eu fosse uma empresa muito madura, eu conseguiria tomar essas decisões no meio do caminho. Mas caso não, a gente junta pelo menos as informações semestralmente. E eu basicamente olharia para a performance assim. Será que as pessoas estão manifestando o seu talento aonde elas estão? Será que realmente naquilo que elas são boas, a gente está usando o que elas são boas na cadeira que elas estão? Isso é um primeiro ponto. E segundo, qual é a qualidade do sistema? E isso volta com o início da nossa conversa, assim, você como líder ou como gestor do negócio, você sabe aonde você quer chegar? Porque se você não souber para onde que você quer chegar, não tem como avaliar. Então, eu até falo assim, liderança para mim é uma simplicidade também grande, que o que o líder precisa fazer? Ele precisa mostrar aonde para a equipe dele, aonde ele precisa, a equipe precisa chegar. Olha, Jéssica, você precisa chegar lá. Eu vou te ajudar nesse caminho, vou te desenvolver, então eu preciso indicar o caminho, te ajudar a desenvolver para você chegar lá, e precisa se aproximar de você para entender coisas que vão além dessa objetividade. Então, se aproxima, dá direção e acompanha o desenvolvimento,
Você está fazendo o seu trabalho, né? Claro, é igual a gente conversou antes, tem muita coisa por baixo disso, Sim, muita sim, sim, capacitação, sim. muita ansiedade para ser líder e tal. Mas Mas é um dá bom para caminho. fazer, dá para fazer. É um bom caminho. Muito bom, querido. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigado pelo conteúdo, por ter compartilhado com a gente. No LinkedIn você tá como? Eu tô Victor de Paulo Xavier, meu nome completo. Ótimo. As pessoas podem se conectar com você lá, né, para continuar esse Pode papo com você. conectar e vamos trocar ideia, adoro falar disso. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente sobre essa temática de capacitação e performance? Eu vou deixar, eu lembrei de uma frase agora que eu carrego há muito tempo, não sei de quem que é, mas Mas acho que somos a pessoa não vai estar ouvindo. não, Acho que não, não. acho que não, acho que não. Mas ela fala assim: somos o que fazemos, mas sobretudo o que fazemos para mudar o que somos. Então dá para mudar muita coisa capacitando, indo atrás, se desenvolvendo. Aí pode ser terapia, pode ser conhecimento, vai atrás. Pode ser ouvir as pessoas, Pode ser né? Tem ouvir. tantas formas de aprender. Mas a gente tem falado muito sobre isso, né, meu bem? Sobre o coração ensinável. Eu tenho uma vaga que a gente acabei de fechar, graças a Deus. Mas a primeira coisa que eu falei para quando a gente desenhou a vaga e quando eu falei com a pessoa também, eu falei, eu quero alguém com coração ensinável. Eu quero Isso é alguém muito bom. humilde o suficiente para dizer, bora lá, me ensina. Vamos lá, eu quero aprender. Isso aqui eu não sei. Você me desculpa, errei, vacilei, me ensina como fazer direito, né? Então, assim, esse coração aberto para aprender, para acertar, para errar, para estar junto, isso faz toda a diferença. Quando eu vou fazer análise, por exemplo, de potencial de liderança, essa é uma das grandes coisas que eu avalio. Porque uma pessoa que não está pronta, mas está disposta a aprender e tem velocidade para isso, ela chega em muitos lugares. Diferente de alguém que é um grande potencial técnico, ou até em termos de soft skills, mas não se abre para nada. Eu tenho hoje uma empresa que eu mentoro e eu tenho uma pessoa que é exatamente assim. E eu falo para essa pessoa, eu falo, pessoa, você pode ser o CEO dessa empresa, se você quiser, inclusive você é o potencial sucessor, mas desse jeito você não vai chegar lá, né? Saber achar que é a melhor pessoa do mundo, que já sabe mais do que todo mundo, né? E não tem como, assim, você vai sempre ser júnior em alguma coisa. Em algumas mesas, você é a pessoa mais inteligente, mais experiente. Mas na grande maioria delas, você é a que menos sabe. Você não sabe de tudo. Exatamente. E quanto tempo a gente demora na vida a sacar que conhecimento é gostoso? Nossa, em que momento? Né? Você Que criança, você momento? luta com conhecimento, você não quer estudar, depois você fica lá lendo por prazer. Mas engraçado. Aí vamos falar, tô trazendo aqui a minha experiência recente de mãe. Tem uma neném de 10 meses. Eu acho que a gente perde isso ao longo do tempo. Porque uma criança, um bebê é altamente curioso, Legal, legal de refletir sobre isso. né? E ao longo Então, do tempo a gente vai sendo tolhido de alguma forma. pais, prestem atenção em que momentos que você está tolhindo a busca de Exatamente. conhecimento. Exatamente. Isso é um ponto de reflexão, vou pensar nisso. Querido, novamente, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha enriquecido, tenha te ajudado, tenha feito reflexões importantes. Falamos bastante sobre performance aqui. Se você voltar nos outros episódios, vai perceber que a gente tem falado muito sobre isso. A gente tem trazido um conceito de que talentos precisam gerar resultado e a gente está perdendo um pouco isso. E a gente está construindo uma metodologia para ajudar você, como RH, a ter um RH muito mais conectado com o negócio. E tem um ponto muito importante dessa metodologia, além da gente falar de performance, cultura, inteligência de negócio, de RH, a gente fala também sobre qual que é o outro? Mecanismo de performance, cultura, liderança como extensão do RH. E tem um que eu adoro, que é o que eu mais tenho gostado de falar, que é o accountability do colaborador. Então, como você devolve a responsabilidade pelo resultado para as pessoas. Eu acho que a gente está perdendo essa responsabilização, né? De que eu, como colaborador, eu tenho que entregar. Peraí, eu não preciso de incentivos para entregar. Eu só pago para entregar. A gente precisa devolver esse lugar para o colaborador. Então, a gente tem falado muito sobre isso e essa é a linha que a gente vai seguir também no People Summit, que é o evento que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte, que acontece nos dias 30 e 31 de julho e que também tem transmissão ao vivo e online se você não estiver aqui em Belo Horizonte. Então, para saber mais, o link está aqui na descrição, mas é só acessar também www.peoplesummit.com.br para saber como estar com a gente nesse evento. Combinado? Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor. Tchau, obrigado.